castelo forte é o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para que abramos no texto de Hebreus, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, os versículos finais deste capítulo, 14 a 16. E no culto da noite, eu quero já convidar os irmãos, nós faremos a exposição da sequência, que é o capítulo 5. Nós abordaremos do versículo 1 ao versículo 10. Então são duas mensagens que estão aí relacionadas, do ponto de vista tanto temático quanto sequencial, na carta aos Hebreus. Nós vamos ler então este texto, Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor, meus irmãos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua santa presença nesta manhã. Até aqui já oferecemos ao Senhor os nossos cânticos, as nossas orações. Também ouvimos porções de Tua palavra que já falaram aos nossos corações. Declaramos a nossa fé por meio do catecismo. Mas agora, Senhor, nós estamos dispostos a ouvirmos a Tua voz. A voz que emana de Tua palavra, Tua santa palavra, que é, ó Deus, o lugar onde nós encontramos tudo aquilo que nos é suficiente para vivermos uma vida santa, uma vida justa e uma vida confiante no Senhor, uma vida de fé verdadeira, uma genuína confiança, a qual, ó Deus, podemos demonstrar todos os dias de nossa vida, à medida que intimamente nós nos relacionamos contigo, à medida que intimamente nós nos tornamos mais amigos do Senhor que amigos dos prazeres, e assim, ó Deus, renunciando às nossas paixões, renegando estas paixões, que são paixões do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, nós assim então nos preparamos dia a dia para sermos, ó Deus, conformes à imagem de Teu Filho. E por esta razão, Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito para agir em nós, em nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor, pregada neste lugar, possa realmente encontrar um lugar específico em cada coração e fazer frutificar, ó Deus, esta verdadeira fé, para que demonstremos todos os dias que o Senhor é o nosso Senhor, Jesus Cristo é aquele a quem nós devemos toda honra, todo louvor, toda glória, e para quem nós dedicamos todo o nosso coração. Que assim, Senhor, seja agora na exposição desta palavra, que o Teu Santo Espírito possa falar a todos nós, para que nesta manhã sejamos mais uma vez preenchidos por esta maravilhosa instrução do Senhor, que é viva e eficaz e que faz produzir frutos de justiça nas vidas daqueles que a ela podem ouvir. Ó Deus, dá-nos corações ensináveis para aprendermos do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no ano de 2018, no dia 7 de outubro daquele ano, 3 pessoas de uma mesma família morreram em um acidente de carro na BR-050, entre Uberlândia e Araguari.
Eram irmãos nossos, pastor da Igreja Batista do bairro Vista Alegre, a sua esposa e o seu filho de 8 anos morreram naquele acidente. Eles eram de Campinas, estavam voltando de uma cidade, de uma viagem a Rio Quente que eles haviam feito, onde ali tinham passado um final de semana. Uma criança de 6 anos de idade, o caçulinha, foi o único que sobreviveu a esse acidente. E o que nos chocou naquele episódio é que apenas na manhã, na terça-feira do dia 9, é que esta criança foi encontrada após passar 48 horas presa dentro daquele carro acidentado. Amigos e familiares já desesperados, atrás de informações, irmãos da igreja naquela ocasião, sem saber o paradeiro daquela família, foram então avisados por alguém que passava naquele local de que havia ali um carro acidentado. E ao socorrerem, encontraram ali já os corpos de 3 desses nossos irmãos, o pastor, a sua esposa e o seu filho mais velho, e a criança de 6 anos que ainda estava viva. Foi socorrida, levada ao hospital e, pela graça do nosso Senhor, sobreviveu. Esta é apenas uma das inúmeras, centenas, milhares de tragédias globais e pessoais que a cada ano acontecem às pessoas. Basta nós abrirmos os jornais, os nossos celulares, assistirmos à televisão, aos noticiários, e nós veremos que várias pessoas, meus irmãos, ao redor de nós, experimentam todos os dias dores profundas, angústias tenebrosas e perdas muitas vezes insubstituíveis. Não sabemos o que muitas dessas pessoas, inclusive, estão passando agora, neste momento em que nós estamos aqui na igreja. Talvez muitas pessoas, neste momento, estejam sendo violentadas, assaltadas, talvez sofrendo em acidentes automobilísticos, chorando ali nos hospitais. Algumas talvez estejam tentando abortar os seus próprios filhos, outras tentando controlar aquele filho rebelde, violento, que talvez nesse instante segura até mesmo uma faca sob o efeito de drogas para atacar a sua mãe, atacar o seu pai, ou muitas vezes aquelas pessoas que estejam nesse instante lutando ali num hospital pela sobrevivência, pedindo a Deus que aqueles aparelhos possam trazer uma nova esperança de vida. O fato, irmãos, é que muitas pessoas, nesta hora, lutam contra estas várias tendências do mal, do sofrimento, da angústia, da dor, destas depressões que acontecem em toda a vida humana. E, meus irmãos, esta experiência do sofrimento, ela é de fato uma experiência humana. Todo ser humano sofre. Todo o ser humano sofrerá em algum momento de sua vida em razão de ele ser essencialmente humano. A humanidade carrega em si o germe do sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, em nossa experiência, todo mundo, todos nós, experimentamos em alguma medida algum tipo de dor angustiante, do sofrimento, da perda, da injustiça e, finalmente, até mesmo da morte. Todos os servos de Deus, meus irmãos, do passado, registraram momentos de terrível angústia. Basta nós passarmos os olhos pelos Salmos, e nós veremos ali nos Salmos quantas e tantas vezes o próprio Davi demonstrou um sofrimento angustiante, muitas vezes doloroso, a ponto de ele mesmo dizer estar desesperado de sua própria vida. No Salmo 55, por exemplo, Davi escreveu da seguinte maneira: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, diz Davi,
os pavores de morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Estas são palavras daquele que foi conhecido como o amigo de Deus, daquele que demonstrou em muitas partes da sua vida intimidade com o Senhor. Davi temia a própria morte, sofria injustiças, angústias e perseguições. Olhando, meus irmãos, nas Escrituras, nós aprendemos que o sofrimento, ele acontece por algumas razões. Nós sofremos por algumas razões. Por exemplo, sofremos pelo fato de estarmos vivos. Todo aquele que está vivo sofre porque esta é uma experiência humana, como eu acabei de lhes dizer. Registrando em Eclesiastes, o pregador disse o seguinte, no capítulo 9: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com um homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. E conclui o pregador: até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Portanto, todos devem sofrer em algum momento da sua vida. Em segundo lugar, nós sofremos também por causa do pecado. O pecado trouxe e traz sofrimentos àqueles que não se arrependem e que continuam cultivando o pecado em seus corações e em suas vidas. O salmista, no Salmo 32, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Portanto, meus irmãos, nós sofremos também quando não confessamos a Deus os nossos pecados. Esta é talvez, inclusive, uma maneira de nós avaliarmos a nossa própria condição. Talvez nós estamos depressivos, angustiados, ansiosos. Quem sabe não seja em razão de algum pecado que nós temos cometido e que temos insistido em não confessá-lo diante de Deus. Nós sofremos quando guardamos pecados em nossos corações e não os entregamos ao Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, nós também sofremos quando a disciplina do Senhor vem sobre nós, quando nós recebemos a disciplina do Senhor. O próprio texto de Hebreus, no capítulo 12, o escritor diz assim: pensem bem naquele que suportou oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Então o escritor nos diz também que nós sofremos quando Deus nos castiga, como pai que é, como bondoso pai. E por isso, muitas vezes, o sofrimento é de fato uma forma de Deus nos conduzir novamente a Ele. Deus impõe sobre nós o sofrimento para que nós possamos reconhecê-lo como nosso Senhor, nosso pastor, nosso Salvador. Quarto lugar, meus irmãos, nós também podemos sofrer em razão da nossa fidelidade a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, versículo 8 do capítulo 1, ele disse assim: portanto,
não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro do Senhor, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo aqui está ensinando aquele jovem pastor que pregar a palavra de Deus de maneira fiel trará sobre ele consequências de sofrimento, porque ele será perseguido, ele será mal interpretado pelo mundo, ele sofrerá pelo Evangelho, por defender a verdade do Senhor. Todos nós, meus irmãos, quando defendemos a verdade do Senhor, nós também estamos sujeitos ao sofrimento que esta defesa do Evangelho, a defesa da verdade, às vezes nos impõe. Há inúmeras outras razões, meus irmãos, que nós poderíamos considerar a respeito da razão pela qual nós sofremos. Eu listei apenas 4 aqui. É uma experiência humana, às vezes por causa do pecado, por causa da disciplina que recebemos do Senhor e às vezes até mesmo pela nossa fidelidade a Deus. Mas há várias outras razões por que sofremos. Esse texto de Hebreus, meus irmãos, que nós acabamos de ler, capítulo 4, versos 14 a 16, nos mostra talvez uma das verdades mais preciosas e contundentes das Escrituras. A verdade é a seguinte: seja qual for o sofrimento, ainda que a dor nos pareça insuportável, ainda que pessoas retirem de nós toda a esperança, ainda que nós mesmos cultivemos por momentos dúvidas em nossos corações, se tudo da nossa vida parecesse acabar, há relatos de uma pessoa que veio a esse mundo para experimentar todas as nossas dores, todas as nossas decepções, sentir todos os desgostos, todos os desprazeres, uma pessoa que veio para ser injustiçada, vilipendiada, açoitada e finalmente morta por nossa causa, Jesus Cristo. Esta é a verdade sublime que este texto curto que nós acabamos de ler nos ensina. Todo sofrimento neste mundo que nos parece insuportável, todas as situações que parecem ser desesperadoras para nós, tudo aquilo que nos aflige, que traz ansiedade aos nossos corações, que nos entristece profundamente, todas estas experiências humanas foram sentidas, experimentadas por Jesus Cristo, nosso Senhor. E as Escrituras ensinam que Ele fez isso para que pudesse nos ensinar a confiar nele em todas as coisas. Se Ele venceu todas estas coisas, Ele é absolutamente apto, capacitado, para fazer com que nós também aprendamos a passar por estas coisas com confiança na obra que Ele realizou em nosso favor. O texto, então, meus irmãos, que nós lemos, nos diz que no passado, os sacerdotes levaram a arca para a terra prometida. E o texto diz que este transportar da arca para a terra prometida era um sinal, apontava para a nova aliança, o novo tempo cristão. Aquele tempo em que o próprio Jesus Cristo entraria com o seu povo nos céus para apresentá-lo ao Pai, o Deus Todo-Poderoso. O texto do versículo 14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Cristo é, portanto, o cumprimento daquela arca que foi levada para a terra prometida para ali simbolizar a presença de Deus com o seu povo. É o Emanuel, o Deus conosco. A Confissão de Fé de Westminster
afirma o seguinte a respeito do ofício do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, meus irmãos: este ofício, ou seja, de ser sacerdote, de penetrar os céus, este ofício, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo, ele subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e de lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Esta é a verdade que nós confessamos. E de fato, meus amados irmãos, o texto de Hebreus nos diz que Cristo, ele penetrou os céus como este sumo sacerdote, e ele fez isso sem corrupção. Veja o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O texto nos diz que Cristo, diferentemente de nós, não pecou. E ele permaneceu santo, portanto, todo o tempo, com o objetivo de nos santificar e para também nos fazer puros diante daquele que é perfeitamente puro, o Deus Santíssimo, Todo-Poderoso. E a fim de nos representar, meus irmãos, com toda a pureza do seu ser. Cristo conhece todas as coisas. Ele domina todas as coisas com o seu poder. E por isso, ele conhece qualquer sentimento humano. O Senhor Jesus Cristo conhece qualquer tipo de dor. Nós, que somos muitas vezes soberbos, arrogantes, queremos tentar descobrir as dores das pessoas. Alguns tentam até mesmo nomear essas dores. E por isso, as ciências, em suas mais diversas manifestações, todos os dias tenta descobrir um tipo de problema, uma síndrome, um transtorno, alguma coisa. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, sabe todas as síndromes, conhece todos os transtornos. O Senhor Jesus Cristo sabe todos os detalhes de todas as personalidades. Ele, portanto, é aquele que conhece as nossas decepções, é aquele que conhece as nossas intenções, ele conhece as nossas enfermidades antes mesmo do exame de ressonância apontar. Ele conhece todas as nossas doenças antes que os sintomas apareçam, porque ele sabe o que é padecer. Ele conhece o que nós sonhamos, mesmo que nós não nos lembremos dos sonhos que tivemos. Ele sabe o porquê sonhamos, o para que sonhamos. Ele conhece os nossos projetos, mesmo que nós ainda não os tenhamos colocado em prática. Ele conhece as nossas motivações, as razões pelas quais nós fazemos as coisas e as decisões que tomamos. O Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, sendo o sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus sem pecado, conhece aquilo que nós enfrentamos diariamente. Ele sabe o tipo de tentação que vai nos atacar no dia de hoje. Ele sabe qual tentação nos atacará amanhã. Ele sabe onde cada um de nós é mais vulnerável aos ataques do diabo, a nossa carne. Ele sabe quais são as luzes, os brilhos, as atrações do mundo que nos atraem. Ele conhece, irmãos, os momentos em que nós somos mais ou menos fiéis a Ele.
Ele sabe onde está a nossa desobediência. Ele sabe o que nós estamos pensando neste momento, quando ouvimos esta mensagem. Ele sabe se o nosso coração está aqui ou está amanhã. Ele sabe se a nossa crítica está agora focada nas Escrituras ou em outras coisas. O Senhor conhece a nossa hipocrisia. O Senhor conhece nossa falsidade. Ele conhece quando somos verdadeiros, como quando somos falsos. O Senhor conhece quando somos sinceros e santos. Porque Ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus e de lá Ele experimenta toda a humanidade. Por isso, meus amados irmãos, o texto nos diz que por estas razões, somente o Senhor Jesus é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Mais uma vez o versículo 15, porque não temos outro sumo sacerdote, a não ser Jesus. Porque só Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. O que o texto quer dizer é que ninguém mais tem condições de sofrer o que e o tanto que sofremos. Por isso nós não devemos ficar ressentidos com as pessoas que dizem ser nossas amigas, mas naqueles momentos mais sombrios, elas desaparecem. A razão, muitas vezes, é porque elas não têm condições de compreender completamente o nosso sofrimento. Aquela palavra que normalmente nós usamos para consolar as pessoas, dizendo, eu sei o que você está passando. Muitas vezes é apenas uma palavra de boca para fora, na tentativa de acolher aquela pessoa, mas lá no fundo nós não sabemos o que ela está passando, porque só Cristo sonda o coração. Só Cristo sabe verdadeiramente o que cada um de nós está passando. Que dor e onde é esta dor? Só Cristo pode, meus amados irmãos, compadecer-se das nossas fraquezas. Não importa, portanto, o tamanho da dor que sofremos. Não importa o tamanho do sofrimento pelo que passamos, porque não há sofrimento maior para Cristo. Desde uma criança que chora pela perda de um cachorrinho seu que está doente, e que até mesmo ora a Deus para que aquele cachorrinho seja curado, até mesmo aos irmãos da Igreja Batista de Vista Alegre e aquela família que perdeu o seu pastor naquele acidente em 7 de outubro de 2018. O texto está nos dizendo, irmãos, pelo fato de Cristo ser o único que pode nos socorrer em nossos momentos de dor. O versículo 16 nos diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora o escritor nos diz então que nós devemos nos aproximar de Jesus Cristo com confiança. Em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo, não desista do cuidado de Deus por você em Cristo Jesus. Faça como Jacó, que não abandonou o Senhor, mesmo saindo daquele encontro mancando. Ele insistiu para que o anjo não o deixasse até que a bênção lhe fosse concedida. Ainda que você tenha que mancar pelo resto da vida, persevere, insista, não desista, não pare de crer. Essa, meus irmãos, é a mensagem mais entusiasmante das Escrituras Sagradas. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Os sofrimentos virão, meus irmãos. As dores vão continuar. Enfermidades terríveis
vão surgir. Crises espirituais vão atingir os crentes. Talvez até mesmo dentro da nossa igreja, que Deus nos livre, mas estas coisas acontecem. Famílias são desfeitas. Alguns filhos se tornam rebeldes aos seus pais, mesmo tendo sido criados na igreja. Pessoas nos decepcionam, mesmo nós achando que elas são crentes de verdade, mas elas nos traem, cometem injustiças contra nós. Todas estas coisas virão e continuarão vindo. A questão não é pensarmos que Deus eliminou os sofrimentos das nossas vidas. É por isso que nós reformados somos tão contrários a estas pregações modernas e triunfalistas que acontecem nestas igrejas neopentecostais, que tentam enganar as pessoas, dizendo que elas não vão sofrer, dizendo que elas vão ter uma vida boa, uma vida de riqueza. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, porque Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. No outro lugar, nós somos ensinados de que todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Portanto, irmãos, dores, enfermidades, crises espirituais, emocionais, ansiedades, depressões, transtornos, todas estas coisas podem vir sobre nós. Podem vir sobre nós. Mas a questão, meus irmãos, não é nós pensarmos que estamos isentos destas coisas. A questão é saber onde o nosso coração estará quando estas coisas sobrevierem sobre nós. Este é o ponto. Por isso, o texto nos diz que nós devemos continuar no caminho, crendo na suficiência de Jesus Cristo, apesar das circunstâncias. O socorro virá, meus irmãos. O texto nos diz assim, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, observe, para socorro em ocasião oportuna. O socorro virá. Não sabemos quando, mas ele virá. Ainda que seja na glória. Foi esse espírito que os nossos irmãos do passado manifestaram ao cantarem o Salmo 121. Eles olhavam para os montes e diziam, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Afirmavam aqueles irmãos. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Portanto, amados irmãos, não se afastem da presença do Senhor, seja qual for a circunstância. Porque somente Ele pode nos socorrer em meio às tragédias da alma. Não busque recursos, primeiramente, noutras coisas, antes de conversar com o Senhor. Não tente ouvir vozes das ciências antes de ouvir a voz do Senhor. Porque Cristo é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos, é o maior de todos. Foi Ele quem acolheu Jonas ali, quando estava morto no ventre do grande peixe.
Quando não havia mais ninguém, Jonas estava só. Ele e a presença do Senhor. Por isso o texto nos diz: somente Cristo pode nos socorrer em meio às tragédias. Porque Ele, meus amados irmãos, foi o único capacitado para entrar nos céus. Ele foi o único que resolveu nos levar para lá, na sua companhia. Por isso nós só podemos entrar na presença de Deus, do Santo Senhor, com Jesus Cristo. Não nos afastemos dele jamais. Mantenhamos a nossa confissão. Por isso o versículo 14 diz: conservemos firmes a nossa confissão. Nós devemos saber em quem cremos, meus irmãos, mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Esta é a confissão de todo crente. Mantenhamos, portanto, essa confissão na certeza do que nós temos crido e experimentado. Não permitamos, meus amados irmãos, que os nossos corações sejam seduzidos pelo engano do diabo, do mundo, de nossos corações pecaminosos. Ainda que nós experimentemos outra realidade, como foi o caso de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele disse que quase ele caiu, quase os seus pés escorregaram, porque ele olhava a prosperidade dos ímpios. Mas Deus o chamou para o santuário, para a sua palavra, e então ele entendeu. Portanto, não nos interessa o meio, mas o fim de todas as coisas. E o fim é quando nós entraremos no descanso solene do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, portanto, o que acontecerá aqui. Importa o final. Você não deve se importar, portanto, meus irmãos, com aquilo que acontece nesta vida. Mas você deve se importar em entrar nos céus. Todo o restante é secundário. O que vale? Viver uma vida longa neste mundo, talvez de 100 anos. Mas passar a eternidade sob condenação. Talvez aquele rapazinho, filho do pastor Alessandro, que faleceu naquele acidente, com apenas 8 anos, hoje vive muito mais do que nós que estamos aqui, porque ele está na presença do Senhor, o grande Deus, com Jesus Cristo. Portanto, esta é a vida que devemos nos importar, meus irmãos. Todo o resto é secundário. Agarremo-nos, portanto, em Cristo, de tal modo, meus amados irmãos, que as únicas pegadas na areia da praia sejam dele, que as nossas pegadas desapareçam, que nós nos abracemos a ele, para que ele nos leve, nos carregue sobre si. Lancemos, portanto, sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de nós. Ele penetrou os céus como sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nós em todas as coisas. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. E Ele trará ao seu coração paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Querido Deus, só o teu Filho Jesus é suficiente para curar a nossa alma. A tua palavra nos diz que a tua lei é perfeita e restaura a alma. Nós cremos nisso, porque nós somos crentes e cremos na tua palavra. Por isso nós te pedimos, no nome de Jesus, o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e que está assentado à direita do Senhor, intercedendo por nós, que tu possas, ó Deus, penetrar em nossos corações, sondando-nos, ó Pai, profundamente, vendo se há em nós caminhos maus, vendo se há em nós ansiedades,
depressões, crises espirituais que nos têm afastado de Ti. Pecados não confessados que têm trazido sobre nossas vidas desânimo. Ó Deus, faça em nós esta verificação, esta sondagem e cura-nos, Senhor, no nome de Jesus. Que as nossas dores espirituais sejam todas elas exterminadas do nosso coração. Que haja no nosso coração apenas alegria do Santo Espírito do Senhor. Nós queremos o fruto do Espírito do Senhor, o amor, a alegria. Queremos ser pessoas alegres, verdadeiramente alegres, que não colocam os corações nas coisas deste mundo, mas que olham para o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, o nosso grande sumo sacerdote, que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, de nos carregar em seus braços, de nos abraçar como aquele pai carinhoso abraça o seu filho. Ó Deus, faça-nos crentes de verdade no Senhor, para que confiemos inteiramente no Teu poder e na Tua salvação. Que os nossos recursos sejam sempre os Teus recursos. Que o nosso coração seja habitado pelo Espírito do Senhor. E quando todas as coisas parecerem contrárias, quando aquele gigante aparecer diante de nós, e nós tivermos na nossa mão apenas uma arma quase que irrelevante, pedrinhas, que nós não confiemos nestas pedrinhas, mas na força poderosa do Senhor, que transforma uma simples pedrinha numa rocha contundente, capaz de derrubar o maior dos gigantes. Que confiemos em Ti em todas as coisas. É isto que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Salvador e Redentor. Amém. Na ceia, meus amados irmãos, nós aprendemos a nos relacionarmos com Jesus Cristo. Ao participarmos da ceia, nós alimentamos nosso coração e o enchemos de esperança. Por isso eu quero convidar meus irmãos presbíteros para que desçamos até ali e vamos agora participar deste momento solene da ceia do Senhor, para que as nossas almas, a nossa união com Cristo seja reafirmada e que as nossas almas sejam revigoradas pelo poder do Senhor.